O dia em que descobri a traição foi o dia em que morri e renasci como outra pessoa. Nunca imaginei que uma simples mensagem de celular mudaria completamente o rumo da minha vida. Meu nome é Luísa Meireles, tenho 37 anos e hoje vou compartilhar com vocês a história que transformou meu mundo em cinzas e depois me permitiu reconstruí-lo mais forte do que nunca. Era uma terça-feira comum de outubro. O céu de São Paulo estava nublado, como se já antecipasse a tempestade que estava prestes a cair sobre minha vida. Fábio, meu marido de 10 anos, estava no banho. Estávamos juntos desde a faculdade. Construímos uma vida que eu acreditava ser sólida. Um apartamento nos jardins, carreiras estáveis, eu como designer gráfica, ele como engenheiro civil. Tínhamos planos de começar uma família no próximo ano. Pelo menos era o que eu pensava. O celular dele tocou em cima da cama. Não sou o tipo de pessoa que invade a privacidade dos outros, nunca fui. Mas algo naquele momento me fez olhar para a tela iluminada. A notificação estava lá, clara como água. Te vejo às 8 horas na cafeteria, meu amor. Estou com saudades do seu beijo. A mensagem era de um contato salvo apenas como RN. Senti como se o chão desaparecesse sob meus pés. O barulho do chuveiro continuava no banheiro, mas parecia distante, como se eu estivesse submersa na água. RN. As iniciais dançavam na minha frente. Minha mente começou a listar todas as possibilidades, tentando se agarrar a explicações inocentes. Uma colega de trabalho com quem ele estava desenvolvendo um projeto importante? Uma prima distante que eu não conhecia? Mas no fundo, eu já sabia. Quando Fábio saiu do banho, consegui a proeza de agir normalmente. Sorri, falei sobre o jantar, perguntei sobre o dia dele no escritório. Por dentro, estava me despedaçando, mas meu rosto não demonstrou nada. Ele disse que precisaria sair mais tarde para uma reunião com um cliente. A mentira saiu tão facilmente da boca dele que me perguntei quantas outras vezes tinha feito o mesmo. Quantas reuniões com clientes tinham acontecido nos últimos meses? Vou aproveitar para jantar com a Roberta, então. Falei casualmente, observando sua reação. Ele hesitou por um microsegundo, quase imperceptível, mas eu percebi. Ela não está viajando? Ele perguntou, tentando soar desinteressado. Volta hoje à tarde, menti. Roberta Nunes era minha melhor amiga há 15 anos. Tínhamos nos conhecido na faculdade. Ela me ajudou a conquistar Fábio, foi minha madrinha de casamento. 3 dias antes, ela havia me dito que estaria em Recife a trabalho por uma semana inteira. Depois que Fábio saiu para o trabalho, não consegui fazer nada. Fiquei sentada na cama olhando para o vazio enquanto as horas passavam. Cancelei minhas reuniões no estúdio. Disse que estava doente. E não era mentira. Sentia náuseas, tremores, como se meu corpo estivesse rejeitando a realidade que minha mente tentava processar. As horas se arrastaram como se fossem dias. Às 6 da tarde comecei a me arrumar. Não me produzi demais. Não queria chamar atenção. Vesti uma blusa simples, jeans, tênis. Prendi o cabelo num coque bagunçado. Coloquei óculos escuros. Precisava ser invisível. Saí de casa às 7h30. O trânsito de São Paulo estava caótico, como sempre. Buzinas, luzes, pessoas apressadas. O mundo continuava girando normalmente, enquanto o meu desmoronava. Estacionei a 2 quadras da cafeteria Aroma da Serra, um lugar aconchegante no centro que eu e Fábio frequentávamos às vezes. Ou talvez ele frequentasse mais do que eu imaginava. Fiquei no carro por alguns minutos, respirando fundo, tentando controlar a tremedeira nas minhas mãos. Parte de mim queria dar meia volta, ir para casa, fingir que nunca tinha visto aquela mensagem. Viver na ignorância talvez fosse mais fácil, mas eu sabia que a verdade já tinha plantado sua semente em mim e não descansaria até vê-la crescer, por mais dolorosa que fosse. Às 19h45, entrei na cafeteria. Escolhi uma mesa no fundo, parcialmente escondida por uma coluna, de onde poderia ver a entrada sem ser facilmente notada. Pedi um café que não consegui beber. A xícara ficou intocada à minha frente enquanto eu observava a porta. Cada novo cliente que entrava fazia meu coração disparar. Pontualmente às 8 horas, Fábio entrou. Estava mais arrumado do que o normal para um dia de trabalho. Camisa nova,
o perfume que eu havia dado no aniversário dele. Parecia nervoso, olhando ansiosamente para todos os lados. Ele não me viu. Escolheu uma mesa perto da janela e sentou-se de frente para a porta. 2 minutos depois, a porta da cafeteria se abriu novamente. Foi nesse momento que o mundo realmente parou de girar. Não era uma colega de trabalho. Não era uma prima distante. Era Roberta, minha melhor amiga. Estava deslumbrante com um vestido verde que eu já tinha elogiado, o cabelo solto como ela raramente usava. E usava o perfume que eu havia dado de presente no último aniversário dela. O sorriso que eles trocaram quando se viram. Não era o sorriso de amigos. Não era o sorriso de conhecidos. Era o sorriso de amantes. Fábio se levantou, eles se abraçaram, e ele a beijou nos lábios com uma familiaridade que só poderia vir de muitos encontros anteriores. Sentaram-se de mãos dadas, conversando animadamente, como se o mundo ao redor não existisse. Naquele momento, algo dentro de mim se quebrou. Não era só meu casamento que estava sendo destruído diante dos meus olhos. Era uma amizade que eu acreditava ser inabalável. Era a pessoa que segurou minha mão quando meus pais morreram, que me aconselhou em cada passo importante da minha vida, que tinha dormido no meu sofá quando terminou um relacionamento, chorando no meu ombro. A mesma pessoa que apenas 3 dias antes tinha me ouvido falar sobre minhas inseguranças no casamento, sobre como Fábio andava distante, e me disse para ter paciência que homens às vezes precisavam de espaço. A dor era quase física. Senti como se algo pesado estivesse pressionando meu peito, dificultando minha respiração. Lágrimas embaçaram minha visão, mas não permiti que caíssem. Não ali, não naquele momento. Quis levantar, ir até a mesa deles, fazer um escândalo, jogar o café na cara de Roberta, gritar com Fábio, fazer com que todos na cafeteria soubessem do tipo de pessoas que eles eram. Mas algo me deteve. Uma voz interior que dizia que aquele não era o momento para explosões emocionais, que eu precisava ser mais inteligente. Então fiquei ali, imóvel, assistindo a cena como se fosse um filme. Vi quando Roberta colocou a mão no rosto de Fábio, num gesto carinhoso que ela costumava fazer comigo quando eu estava triste. Vi quando eles riram de algo que não pude ouvir. Vi quando Fábio pegou algo do bolso, um pequeno pacote embrulhado em papel de presente. O rosto dela se iluminou ao abrir, revelando um par de brincos que eu reconheci imediatamente. Eram idênticos aos que eu tinha admirado numa joalheria no shopping e que Fábio disse que eram bonitos, mas muito caros. Quanto tempo isso estava acontecendo? Quantas vezes eles tinham rido de mim, da minha ingenuidade, da minha confiança cega? Quantas vezes Roberta tinha ouvido meus desabafos sobre o casamento, sabendo que ela era a causa dos problemas? Foi quando eu soube que não poderia simplesmente confrontá-los e seguir em frente. A traição era profunda demais, calculada demais. Enquanto observava os dois, tão absortos um no outro, uma ideia começou a se formar na minha mente. Não seria uma explosão momentânea de raiva. Seria algo meticulosamente planejado, algo que eles jamais esqueceriam. Saí da cafeteria sem ser notada, com o coração pesado, mas a mente estranhamente clara. No carro, finalmente permiti que as lágrimas caíssem. Chorei por quase 1 hora, agarrada ao volante, soluçando como uma criança. Chorei pelo meu casamento perdido, pela amizade traída, pelos planos desfeitos, pelos anos desperdiçados. Mas quando as lágrimas secaram, algo dentro de mim havia mudado. A dor ainda estava lá, mas agora era acompanhada por uma determinação fria e calculista que eu nunca soube que possuía. Naquela noite, deitada na mesma cama que compartilhava com Fábio, enquanto ele dormia ao meu lado depois de voltar da reunião com o cliente, comecei a planejar. Vocês podem pensar que eu deveria ter confrontado os dois na cafeteria, ou talvez quando Fábio voltou para casa. Talvez teria sido mais simples, mais direto, mas algo dentro de mim sabia que precisava de mais. Precisava entender a extensão da traição, precisava de provas concretas e, acima de tudo, precisava de uma vingança à altura da dor que estava sentindo. Durante os 15 minutos que permaneci na cafeteria, cada segundo parecia uma eternidade. Minha mente registrava cada detalhe como uma câmera. O jeito como Roberta inclinava da cabeça para ouvir Fábio,
o movimento das mãos dele ao gesticular animadamente, a intimidade na forma como compartilhavam a mesma fatia de torta de chocolate, meu sabor favorito, que Roberta sabia muito bem. Depois de sair dali, dirigi sem rumo pelas ruas de São Paulo. A cidade noturna passava como um borrão através das minhas lágrimas. Acabei parando no Parque Ibirapuera, fechado àquela hora, mas estacionei mesmo assim perto dos portões. Precisava pensar, respirar, entender o que havia acontecido com a minha vida. No dia seguinte, acordei antes de Fábio. Preparei o café da manhã como sempre fazia. Torradas, ovos mexidos, café forte para ele, chá para mim. Quando ele entrou na cozinha, consegui sorrir e perguntar como tinha sido a reunião da noite anterior. Produtiva, ele respondeu, evitando meu olhar. Aquele cliente do Projeto Namuca finalmente aceitou nossas condições. Assenti, como se acreditasse em cada palavra. Que bom! E a Roberta me ligou ontem. Disse que Recife está incrível, mas que o trabalho está consumindo todo o tempo dela. Vi um leve tremor nas mãos dele ao pegar a xícara de café. Legal, foi tudo o que conseguiu dizer. Naquele momento tive certeza de duas coisas. Primeiro, que a traição não era algo recente ou casual. Segundo, que eu conseguiria manter as aparências pelo tempo que fosse necessário. Havia uma frieza crescendo dentro de mim, uma determinação que nunca tinha experimentado antes. Depois que Fábio saiu para o trabalho, comecei minha investigação. Abri o computador que compartilhávamos e verifiquei o histórico de navegação. Estava limpo, óbvio demais. Fábio não era tão descuidado. Então baixei um programa de recuperação de arquivos deletados. Enquanto o software trabalhava, revirei o escritório em busca de qualquer pista, recibos, anotações, qualquer coisa. Num bolso de um paletó raramente usado, encontrei um cartão de estacionamento de um motel na Zona Leste. A data mostrava que havia sido usado 3 semanas antes, numa quinta-feira, em que Fábio disse que precisou viajar a trabalho para Campinas. Uma confirmação pequena, mas significativa. O programa de recuperação de arquivos revelou várias fotos que haviam sido deletadas recentemente. Nada explícito, mas muitas de Roberta, em lugares que eu não reconhecia, usando roupas que nunca tinha visto ela usar na minha presença. Em algumas, ela aparecia sorrindo para a câmera de um jeito que só se sorri para alguém especial. Em outras, reconheci o interior do nosso carro, fotos que Fábio certamente tinha tirado. Naquela mesma tarde, fui ao salão de beleza onde Roberta sempre cortava o cabelo. Não tinha hora marcada, mas sabia que Cristina, a cabeleireira, me atenderia. Fingindo casualidade, mencionei que Roberta estava em Recife. Recife? Cristina pareceu confusa, mas ela esteve aqui anteontem. Falou que ia a uma festa importante essa semana. Mais uma peça do quebra-cabeça se encaixando. Enquanto Cristina me fazia uma hidratação, descobri outras coisas. Como Roberta havia mudado o estilo nos últimos meses, pedindo cortes mais sensuais, fazendo luzes mais claras. Como tinha deixado escapar que estava vendo alguém casado, mas que era complicado. Como parecia mais feliz do que nunca. Ao sair do salão, decidi passar pelo escritório de advocacia onde Roberta trabalhava. Disse à recepcionista que tinha combinado de almoçar com ela, fingindo surpresa ao descobrir que Roberta havia tirado alguns dias de folga. Não estava em nenhuma viagem de trabalho. Naquela noite, quando o Fábio disse que precisaria trabalhar até tarde, não questionei. Assim que ele saiu, instalei um aplicativo espião no celular dele. Algo que nunca imaginei que faria, mas a situação exigia medidas extremas. O aplicativo me permitiria ver mensagens, ligações, localização. Enquanto esperava, liguei para Mateus, meu irmão. Não contei tudo. Apenas disse que estava com problemas no casamento. Ele percebeu minha voz embargada e se ofereceu para vir até São Paulo imediatamente, mas pedi que esperasse. Ainda não, falei. Preciso ter certeza de algumas coisas primeiro. Nos dias seguintes, as evidências só aumentaram. O aplicativo espião revelou centenas de mensagens entre Fábio e Roberta. Descobri que eles se comunicavam principalmente por um aplicativo secundário, com mensagens que se autodeletavam. Mas o programa que instalei capturava screenshots automaticamente. Sinto falta do seu corpo, ele escreveu uma vez. Não vejo a hora de contarmos a verdade para ela, respondeu Roberta em outra ocasião.
Ainda não é o momento, foi a resposta de Fábio. Precisamos ser cuidadosos. Você sabe como ela pode ser dramática. Dramática. A palavra ecoou na minha mente por horas. Eu, que sempre fui a paciente, a compreensiva, a que engolia as frustrações para não criar conflitos. Eu era a dramática nas conversas deles. Uma semana depois da descoberta inicial, decidi seguir Fábio. Pedi a uma colega do estúdio para me cobrir, dizendo que tinha problemas pessoais para resolver. Estacionei a 2 quadras do escritório dele e esperei. Por volta das 3 da tarde, ele saiu, entrou no carro e dirigiu para a Zona Sul. Mantive distância, o coração acelerado com medo de ser descoberta, mas determinada a ver com meus próprios olhos. Ele parou em frente a um prédio residencial em Moema. 5 minutos depois, Roberta saiu do prédio e entrou no carro. Eles se beijaram longamente antes de Fábio dar a partida novamente. Segui-os até um pequeno hotel em Pinheiros, discreto, o tipo de lugar que aluga quartos por algumas horas. Estacionei do outro lado da rua e esperei, as lágrimas escorrendo silenciosamente pelo meu rosto. Tirei fotos dos dois entrando juntos, do carro estacionado. 2 horas depois eles saíram. Pareciam felizes, despreocupados. Fábio a levou de volta ao prédio em Moema, depois seguiu para o escritório. Aquela noite foi uma das mais difíceis. Preparei o jantar como se nada tivesse acontecido. Sentamos à mesa, conversamos sobre assuntos triviais. Ele mencionou um projeto complicado que estava consumindo seu tempo. Contou sobre um colega que estava tendo problemas com a esposa. A ironia me fez quase rir, mas mantive a compostura. Como está a Roberta? Perguntei casualmente. Faz tempo que não a vejo. Não sei, ele respondeu concentrado no prato. Também não falo com ela há algum tempo. A mentira saiu tão facilmente que me perguntei quantas outras mentiras ele havia me contado ao longo dos anos. Quantas reuniões haviam sido encontros com ela ou outras mulheres. Se nosso casamento inteiro era baseado em falsidades. No dia seguinte, recebi uma mensagem de Roberta. Amiga, voltei de Recife. Preciso muito te ver. Tenho novidades incríveis. Respondi que também estava com saudades, que deveríamos marcar algo na semana seguinte. Cada palavra digitada me causava náuseas, mas continuei representando meu papel. Em vez de confrontá-los imediatamente, decidi entender a extensão completa da traição. Queria saber quando havia começado, quem mais sabia, o que planejavam para o futuro. E, principalmente, queria reunir provas suficientes para que não pudessem negar ou diminuir o que haviam feito. Contratei um detetive particular usando minhas economias pessoais. Parecia algo saído de um filme, mas precisava de ajuda profissional. O homem, um ex-policial chamado Renato, foi discreto e eficiente. Em apenas 3 dias, me entregou um relatório detalhado com fotos, datas, locais. O caso entre Fábio e Roberta havia começado há 8 meses, após uma festa de aniversário da empresa dele, para a qual Roberta foi como minha substituta, porque eu estava com uma forte gripe. O que começou como uma carona de volta para casa, transformou-se em um caso que se intensificou rapidamente. Eles se encontravam, em média, 3 vezes por semana. Usavam o apartamento de uma amiga de Roberta, que viajava frequentemente, hotéis e até mesmo nosso carro. Em 2 ocasiões, enquanto eu viajava para visitar minha avó doente em Belo Horizonte, Roberta havia dormido na nossa casa, na nossa cama. O pior foi descobrir que não eram apenas os 2 que sabiam. Daniel, colega de trabalho de Fábio, cobria por ele nas supostas reuniões. Cláudia, nossa vizinha, já os tinha visto juntos e optou por não me contar. Até mesmo Patrícia, irmã de Fábio, estava ciente do caso e aparentemente o apoiava, dizendo a ele que merecia ser feliz. A cada nova descoberta, a dor inicial se transformava em algo diferente. Não era mais apenas tristeza ou choque, era uma raiva fria, calculista que me dava energia para continuar investigando, para planejar o que faria a seguir. Em uma tarde particularmente difícil, depois de ouvir uma gravação onde Roberta ria de como eu nunca desconfiaria de nada, decidi visitar minha antiga terapeuta, doutora Mônica. Não contei tudo, apenas o suficiente para que ela entendesse a gravidade da situação. O que você quer fazer com essas informações, Luísa? Ela perguntou depois de me ouvir em silêncio. Ainda não sei,
Respondi honestamente. Parte de mim quer expor tudo, humilhá-los como eles me humilharam. Outra parte só quer desaparecer, recomeçar em outro lugar longe de tudo isso. E qual parte está falando mais alto? Refleti por um momento. A que quer que eles sintam pelo menos um pouco da dor que estou sentindo. Ela não julgou, não tentou me dissuadir. Apenas disse: qualquer que seja a sua decisão, lembre-se de que depois dela, você precisará viver consigo mesma. Certifique-se de que poderá olhar no espelho sem arrependimentos. Aquelas palavras ficaram comigo nos dias seguintes, enquanto continuava minha rotina de fingimento. Tomava café da manhã com Fábio, conversava sobre o dia, sorria quando ele dizia que precisaria trabalhar até tarde, trocava mensagens com Roberta, ouvia suas mentiras sobre como estava ocupada, como sentia minha falta. No escritório, comecei a pesquisar oportunidades de trabalho em outras cidades, outros países. Não por medo do confronto, mas porque sabia que, independentemente do que acontecesse, não poderia continuar em São Paulo depois que tudo viesse à tona. Foi durante essa pesquisa que encontrei uma vaga em um prestigioso estúdio de design em Lisboa. Era exatamente o tipo de oportunidade com que Fábio sempre sonhou. Ironicamente, ele havia tentado uma posição semelhante anos antes e foi recusado. Enviei meu portfólio sem grandes expectativas, mais como uma forma de distração. Para minha surpresa, recebi uma resposta positiva em menos de uma semana. Queriam fazer uma entrevista por videoconferência o quanto antes. Marquei para o dia seguinte, enquanto Fábio estaria no trabalho. A entrevista correu surpreendentemente bem. Talvez a situação pessoal tenha me dado uma espécie de desapego, que se traduziu em confiança. Falei sobre meus projetos, minhas ideias, minha visão de design. 2 horas depois, recebi um e-mail com uma oferta formal. Queriam que eu começasse em 1 mês. Aquela oferta foi o catalisador que eu precisava. De repente, meu plano começou a tomar forma com clareza cristalina. Não seria apenas uma exposição impulsiva, seria algo calculado que atingiria Fábio e Roberta exatamente onde mais doeria. Comecei a fazer os preparativos. Abri uma conta bancária separada e gradualmente transferi minhas economias. Contratei um advogado especializado em divórcios litigiosos e preparei toda a documentação necessária. Vendi secretamente minhas ações da pequena empresa de consultoria que tínhamos fundado juntos. Ações que Fábio sempre considerou investimento emocional, mais do que financeiro, mas que haviam valorizado consideravelmente nos últimos anos. Paralelamente, organizava o que seria minha grande revelação. O aniversário de Fábio estava se aproximando e ele sempre gostou de celebrações. Mencionei casualmente que estava planejando uma festa surpresa. Ele fingiu protestar, mas vi o brilho de expectativa em seus olhos. Convidei todos os amigos em comum, familiares, colegas de trabalho. E claro, Roberta, que se ofereceu entusiasticamente para ajudar na organização. Será incrível, ela disse ao telefone. Ele merece algo especial. A hipocrisia dela me causava náuseas, mas concordei. Agradeci sua ajuda, disse que estava ansiosa para vê-la. Enquanto isso, preparava o que seria o verdadeiro espetáculo da noite. Reuni todas as provas, fotos, mensagens, relatórios do detetive, gravações de conversas. Editei um vídeo de 7 minutos que contava, de forma clara e inegável, a história completa do caso deles. Incluía as datas, os locais, os momentos em que riram de mim, as mentiras que contaram. Na véspera da festa, tive um momento de hesitação. Estava no nosso quarto olhando para Fábio dormir. Por um instante lembrei de como nos conhecemos, de como foi nosso primeiro beijo, nossa lua de mel, os planos que fizemos juntos. Perguntei-me se havia outra saída, se deveria simplesmente confrontá-lo em particular, tentar entender por que nosso casamento havia se desintegrado daquela forma. Mas então, me lembrei das mensagens, das risadas, do desprezo com que falavam de mim, do tempo que investiram em me enganar, em construir mentiras cada vez mais elaboradas, de como haviam roubado não apenas meu futuro, mas também meu passado, contaminando cada memória com a dúvida sobre quando as mentiras realmente começaram. Não haveria confronto particular. Eles escolheram me humilhar pelas costas. Eu escolhi fazê-lo de frente.
olhando nos olhos deles, cercada por todas as pessoas que eles enganaram junto comigo. Na manhã do aniversário, acordei antes de Fábio e preparei seu café da manhã favorito. Dei-lhe um presente, um relógio caro que ele vinha desejando há meses. Para marcar este momento, disse ao entregá-lo: algumas coisas na vida são realmente inesquecíveis. Ele sorriu sem entender o duplo sentido das minhas palavras. Beijou-me e disse que eu era a melhor esposa que um homem poderia ter. Naquele momento quase vacilei, quase desisti do plano. Mas então meu celular vibrou. Era uma mensagem de Roberta confirmando que chegaria mais cedo ao restaurante para ajudar na decoração. A determinação voltou com força total. As últimas peças estavam se encaixando. O restaurante Sabor Mineiro, onde tínhamos tido nosso primeiro encontro, já estava reservado. O projetor e o sistema de som instalados discretamente. Os convites, todos confirmados. Os papéis do divórcio assinados pelo meu advogado, guardados na minha bolsa, junto com a passagem de avião para Lisboa, marcada para a manhã seguinte. Tinha chegado a hora. Enquanto me arrumava para a festa, pensava em como minha vida mudaria completamente nas próximas 24 horas. Sentia medo, sim, mas também uma estranha sensação de libertação. Como se, independentemente do que acontecesse naquela noite, já tivesse me libertado das mentiras, das falsas aparências, da ingenuidade que me manteve cega por tanto tempo. Olhei-me no espelho uma última vez antes de sair. Estava usando um vestido vermelho que nunca tinha usado antes. Uma cor que Fábio dizia não combinar comigo, mas que sempre gostei. Meu cabelo estava diferente, mais curto, mais moderno. Meus olhos, apesar das noites mal dormidas e das lágrimas derramadas, tinham um brilho novo, de determinação, de força. Está na hora, disse para meu reflexo. E pela primeira vez em semanas, sorri verdadeiramente. Ao sair do apartamento naquela noite, senti como se estivesse deixando para trás não apenas um espaço físico, mas uma versão de mim mesma. A Luísa, que entrou no elevador, não era a mesma que descobrira a mensagem no celular do marido semanas antes. Aquela Luísa havia morrido na cafeteria Aroma da Serra quando viu seu marido beijando sua melhor amiga. Encontrei Fábio no saguão do prédio, conversando com o porteiro, seu Antônio. Ele pareceu genuinamente surpreso ao me ver com o vestido vermelho. Você está diferente, comentou enquanto caminhávamos até o carro. Diferente como? Perguntei, mantendo o tom leve, casual. Não sei explicar. Mais confiante, talvez? Sorri, sem responder. Se ele soubesse a fonte dessa confiança, não estaria dirigindo tranquilamente para sua própria exposição pública. Durante o trajeto até o restaurante, mantivemos uma conversa banal. Fábio falou sobre projetos do trabalho, sobre a possibilidade de tirarmos férias em dezembro, sobre como estava feliz por completar 39 anos ao meu lado. Cada palavra soava agora como uma ofensa, mas respondi com sorrisos e concordâncias automáticas. Para onde estamos indo? Ele perguntou quando percebeu que não estávamos no caminho de nenhum dos nossos restaurantes habituais. É uma surpresa, respondi. Você não acha que vou estragar seu presente de aniversário, acha? Ele riu, relaxado, confiante, tão distante de imaginar o que estava por vir. Quando chegamos ao Sabor Mineiro, Fábio olhou para a fachada com nostalgia. Nosso primeiro encontro, comentou. Você lembra? Lembro de cada detalhe, respondi. E não era mentira. Lembrava como ele havia pedido um vinho que não combinava com a comida porque queria me impressionar. Como ficou nervoso ao tentar pagar a conta e descobrir que havia esquecido o cartão de crédito. Como me beijou pela primeira vez na calçada em frente ao restaurante. Um beijo tímido que se transformou em algo mais profundo. Memórias que agora pareciam pertencer a outra pessoa, a outra vida. Vamos entrar? Ele ofereceu o braço, que aceitei mecanicamente. Assim que atravessamos a porta, as luzes se acenderam e um coro de surpresa encheu o ambiente. Fábio deu um passo para trás, genuinamente chocado. Seus olhos percorreram o salão, reconhecendo rostos familiares, colegas de trabalho, amigos de faculdade, sua família e, é claro, Roberta, que se destacava em um vestido azul marinho, sorrindo amplamente. Você planejou tudo isso? Ele me perguntou, abraçando-me com força. Cada detalhe, respondi, minha voz mais firme do que esperava.
As próximas 2 horas transcorreram como num sonho febril. Circulei entre os convidados, sorri para fotos, servi bebidas, agi como a esposa perfeita. Observei Fábio e Roberta cuidadosamente, mantendo distância um do outro, trocando apenas cumprimentos casuais quando outros estavam por perto. Tão discretos, tão cuidadosos. Vi como Daniel, o colega de trabalho que cobria as mentiras de Fábio, evitava olhar para mim diretamente. Como Patrícia, a irmã dele, me abraçou com falsa afeição, perguntando se eu estava bem, comentando que eu parecia cansada. Como Cláudia, nossa vizinha, observava tudo com olhos de quem sabia mais do que deveria. Por volta das 10 da noite, quando todos já haviam jantado e a atmosfera estava relaxada com o efeito do vinho e da música ambiente, pedi a atenção de todos. O garçom diminuiu as luzes, exceto por um foco sobre mim, de pé próxima à mesa principal. Quero agradecer a presença de todos vocês nesta noite especial. Comecei, minha voz clara e firme. Estamos aqui para celebrar não apenas o aniversário de Fábio, mas também uma década de casamento. Houve aplausos, assovios, taças erguidas em brinde. Fábio sorriu, ligeiramente constrangido com a atenção. Muitos de vocês acompanharam nossa história desde o início. Estavam aqui, neste mesmo restaurante, quando tudo começou. Fiz uma pausa, olhando diretamente para Roberta, que sustentou meu olhar por um segundo antes de desviar. Outros se juntaram à nossa vida ao longo do caminho, tornando-se parte importante da nossa história. Respirei fundo antes de continuar. Como alguns sabem, sou designer gráfica. Trabalho com imagens, com histórias visuais. E hoje preparei algo especial para mostrar a jornada que percorremos. Fiz um sinal discreto para o funcionário do restaurante, que havia me ajudado com os preparativos técnicos. A parede atrás de mim se iluminou com a projeção. As primeiras imagens eram exatamente o que todos esperavam. Fotos nossas na faculdade, no casamento, em viagens. Fábio aparecia jovem, despreocupado, apaixonado. Eu, radiante, confiante no futuro. Deixei que essas imagens ficassem na tela por alguns minutos. Ouvi suspiros nostálgicos, risos quando aparecia alguma foto particularmente engraçada ou embaraçosa. Fábio sorria, balançando a cabeça em recordação. A vida é feita de momentos, não é mesmo? Continuei. Momentos que escolhemos registrar, momentos que preferimos esquecer, momentos de alegria, momentos de decepção. Minha voz mudou sutilmente no final da frase. Algo que apenas quem me conhecia muito bem poderia notar. Vi Mateus, meu irmão, endireitar-se na cadeira, subitamente alerta. A próxima imagem que apareceu na tela não estava no roteiro que os convidados esperavam. Era uma foto nítida de Fábio e Roberta, entrando juntos no hotel em Pinheiros, de mãos dadas, ele beijando o pescoço dela. Um silêncio absoluto tomou conta do salão. Fábio congelou, o copo de vinho a meio caminho da boca. Roberta empalideceu visivelmente, mesmo sob a luz baixa. A vida também é feita de escolhas, prossegui, minha voz agora fria como gelo. Escolhas como trair sua esposa com sua melhor amiga por 8 meses. A próxima imagem mostrava uma captura de tela das mensagens entre eles. A sala permanecia em silêncio mortal, exceto por alguns sussurros chocados. Escolhas como mentir dia após dia, olhando nos olhos de alguém que confia em você. A tela mostrou Fábio saindo do apartamento em Moema, onde ele encontrava Roberta regularmente. Escolhas como rir pelas costas de quem te ama. Agora era uma transcrição de uma conversa onde Roberta dizia: "Ela é tão cega que nunca vai descobrir. Às vezes sinto pena." Olhei diretamente para Fábio, que parecia ter envelhecido 10 anos nos últimos minutos. Escolhas como dormir na minha cama com ela enquanto eu visitava minha avó doente. A imagem seguinte mostrava Roberta entrando em nosso prédio, carregando uma pequena mala, em uma data que aparecia claramente no canto da foto, exatamente quando eu estava em Belo Horizonte. A apresentação continuou por mais 5 minutos. Cada nova imagem, cada nova revelação, era como um prego no caixão do nosso casamento. Mostrei encontros, presentes, mensagens, revelei datas, horários, locais. Expus a rede de mentiras que haviam construído as pessoas que sabiam e escolheram se calar. Quando a última imagem desapareceu da tela, deixando-a em branco,
O silêncio no restaurante era absoluto. Podia-se ouvir o som da respiração tensa dos convidados, o tilintar ocasional de um talher nervosamente manipulado. Como podem ver, continuei, minha voz surpreendentemente firme. O verdadeiro presente de aniversário hoje não é uma festa, é a verdade. Algo que tem sido escasso em nossa casa ultimamente. Caminhei até minha bolsa, que havia deixado estrategicamente próxima, e retirei 2 envelopes. Aproximei-me de Fábio, que permanecia sentado, imóvel como uma estátua. Aqui estão os papéis do divórcio, já assinados pelo meu advogado. Coloquei o primeiro envelope na frente dele. E aqui, continuei, colocando o segundo envelope, está a comprovação de que vendi minhas ações da nossa empresa ontem. Acredito que o valor depositado na minha conta seja justo, considerando as circunstâncias. Fábio finalmente reagiu. Seu rosto uma máscara de choque e humilhação. Luísa, podemos conversar sobre isso em particular? Por favor. Conversar em particular? Repeti, com um riso seco. Como vocês conversavam sobre mim pelas minhas costas? Não, Fábio. Acabou o tempo das conversas privadas, dos segredos, das mentiras. Virei-me então para Roberta, que parecia querer desaparecer na cadeira. Caminhei lentamente até ela, consciente de que todos os olhares nos acompanhavam. Para você, minha querida amiga, também tenho um presente. Retirei de minha bolsa uma terceira pasta, mais fina que as outras. Coloquei-a aberta na frente dela. Dentro, havia cópias de e-mails e documentos que Roberta havia me enviado ao longo dos anos, revelando irregularidades no escritório de advocacia onde trabalhava. Nada ilegal, mas o suficiente para manchar sua reputação profissional. Cópias dessas informações serão enviadas para seus superiores amanhã de manhã, disse calmamente. Considere isso uma pequena lembrança dos 10 anos de amizade que jogou no lixo. Roberta finalmente encontrou sua voz, trêmula e desesperada. Luísa, não é o que parece? Nós íamos contar para você. Estávamos esperando o momento certo. O momento certo? Interrompi. Como quando você me abraçou no meu aniversário, há 3 semanas, dizendo que eu era como uma irmã para você? Ou quando chorou no meu ombro porque estava se sentindo sozinha, enquanto dormia com meu marido? Ela baixou os olhos, incapaz de sustentar meu olhar. Voltei para o centro da sala, sentindo uma estranha calma me envolver. A pior parte havia passado. O segredo estava exposto. Não havia mais nada a esconder, nada a temer. Para finalizar esta noite memorável, anunciei, tenho um último anúncio a fazer. Retirei da bolsa a carta de aceite do estúdio de design em Lisboa, junto com minha passagem de avião marcada para o amanhã seguinte. Fui contratada pelo Estúdio Visão em Lisboa. Para quem não sabe, é um dos mais prestigiados estúdios de design da Europa. Olhei diretamente para Fábio. O mesmo que te recusou há 3 anos, lembra? Vi a compreensão e a dor adicional em seus olhos. Aquela recusa havia sido um golpe duro em seu ego profissional, algo que levou meses para superar. Parto amanhã de manhã. Esta é a última vez que vocês me verão. Houve um murmúrio generalizado. Alguns convidados começaram a se levantar, desconfortáveis, sem saber se deveriam ficar ou ir embora. Mateus veio até mim, colocou o braço em volta dos meus ombros, um gesto silencioso de apoio. Agradeço a presença de todos, concluí. O jantar está pago. Fiquem à vontade para continuar a festa ou ir embora. Eu, particularmente, já terminei o que vim fazer aqui. Peguei minha bolsa e, com Mateus ao meu lado, caminhei em direção à saída. Não olhei para trás. Não queria ver a reação de Fábio ou Roberta. Não precisava. Havia dito e mostrado tudo o que precisava. No caminho até a porta, várias pessoas tentaram me abordar. Patrícia, a irmã de Fábio, começou a dizer algo sobre como eu estava sendo cruel, mas Mateus a cortou com um olhar gelado. Daniel, o colega de trabalho, tentou se explicar, dizer que apenas estava protegendo um amigo, mas passei por ele como se fosse invisível. No carro, finalmente permiti que as lágrimas caíssem. Não eram lágrimas de tristeza ou arrependimento. Eram lágrimas de alívio, de libertação. O peso das últimas semanas, o estresse da investigação, a dor da traição, a tensão da preparação, tudo isso parecia estar escorrendo de mim junto com aquelas lágrimas. Mateus dirigiu em silêncio até seu apartamento, onde eu ficaria até o voo da manhã seguinte.
Já havia levado para lá uma mala com o essencial. O restante dos meus pertences seria encaixotado e enviado para Lisboa nos próximos dias, segundo o acordo feito com meu advogado. Você está bem? Ele perguntou finalmente quando estacionou. Não, respondi honestamente, mas vou ficar. Naquela noite, deitada na cama de hóspedes do apartamento de Mateus, refleti sobre tudo o que havia acontecido nas últimas semanas. A descoberta, a investigação, o planejamento, a execução. Parecia que uma vida inteira havia se passado desde que vi aquela mensagem no celular de Fábio. Meu telefone vibrou várias vezes durante a noite. Mensagens de Fábio implorando para conversarmos. Ligações de Roberta, que deixou mensagens de voz chorosas pedindo perdão. Textos de amigos em comum. Alguns apoiando minha decisão, outros criticando a forma pública como expus tudo. Não respondi a nenhum deles. Aquele capítulo da minha vida estava encerrado. Na manhã seguinte, acordei antes do alarme, com uma sensação estranha de leveza. Tomei um café da manhã leve com Mateus, que insistiu em me levar ao aeroporto apesar do horário inconveniente. Tem certeza de que é isso que você quer? Ele perguntou enquanto dirigia. Sair do país, recomeçar do zero? Tenho, respondi sem hesitação. Não há nada para mim aqui agora. No aeroporto, enquanto esperava o embarque, recebi uma última mensagem de Fábio. Sei que não mereço, mas espero que um dia você possa me perdoar. Fui um idiota por não valorizar o que tínhamos. Desejo que encontre a felicidade que merece. Não respondi, mas guardei o telefone com uma sensação diferente. Não era raiva, nem mágoa. Era apenas aceitação. O que tínhamos havia acabado. Destruído não por um momento de fraqueza, mas por meses de escolhas conscientes. Enquanto aguardava o chamado para o embarque, folheava distraidamente uma revista quando meu celular vibrou novamente. Era uma mensagem de Daniel, o colega de Fábio. Sei que você provavelmente me odeia agora, e com razão. Encobri algo que não deveria, mas queria que soubesse que sempre admirei sua força e inteligência. Se precisar de qualquer coisa em Lisboa, tenho alguns contatos por lá. Boa sorte no recomeço. Fiquei surpresa com a mensagem. Daniel sempre havia sido gentil comigo, mas nunca imaginei que ele se importasse tanto. Hesitei e depois respondi brevemente. Obrigada pela oferta. Talvez entre em contato quando estiver estabelecida. A resposta veio imediatamente. Estarei esperando. E Luísa, o que você fez ontem foi incrível. Assustador, mas incrível. Sorri levemente. Pela primeira vez em semanas, senti algo próximo à satisfação. Não era felicidade, não ainda, mas era um começo. Quando o voo foi anunciado, levantei-me, peguei minha mala de mão e caminhei para o portão de embarque. Não olhei para trás. Não havia nada lá que precisasse ver novamente. Lisboa seria meu novo começo. Uma cidade onde ninguém conhecia minha história. Onde poderia construir uma nova versão de mim mesma. Uma versão mais forte, mais cautelosa talvez, mas também mais autêntica. Enquanto o avião decolava, olhei pela janela para São Paulo, ficando cada vez menor abaixo de mim. A cidade onde havia amado, sofrido, descoberto minha força. A cidade que agora deixava para trás, junto com a pessoa que eu costumava ser. O futuro era incerto, mas pela primeira vez em muito tempo, sentia-me no controle. Não sabia o que Lisboa me reservava, mas sabia uma coisa com certeza. Nunca mais permitiria que alguém me fizesse de tola. Nunca mais seria a mulher ingênua que não via o que estava acontecendo bem debaixo do seu nariz. A Luísa que pousaria em Portugal seria diferente, mais forte, mais sábia e, eventualmente, mais feliz. O voo para Lisboa durou quase 11 horas. 11 horas para refletir, para reviver cada momento da noite anterior, cada expressão de choque no rosto de Fábio, cada nuance de desespero nos olhos de Roberta. Não senti remorso, apenas uma estranha sensação de conclusão, como se tivesse finalmente fechado um livro cuja história me consumia. Quando o avião pousou em Lisboa, era início da tarde. O céu estava de um azul intenso, sem nuvens, tão diferente do cinza de São Paulo que havia deixado para trás. Respirei fundo ao sair do aeroporto, sentindo o ar ligeiramente salgado da cidade próxima ao mar. Um novo começo. Mas antes de contar sobre minha vida em Lisboa,
Preciso voltar um pouco e explicar exatamente como planejei e executei aquela noite no restaurante Sabor Mineiro. Porque vejam, a vingança não foi um impulso momentâneo, foi uma operação meticulosamente orquestrada, pensada em cada detalhe para atingir o máximo impacto. Tudo começou 3 semanas antes da festa. Após reunir todas as provas da traição, precisava decidir como usá-las. Poderia simplesmente confrontar Fábio em casa, mostrar o que sabia, pedir o divórcio. Seria o caminho mais rápido, mais discreto, mas algo dentro de mim se recusava a aceitar essa saída fácil. Por que eu deveria proteger a reputação deles? Por que deveria sair silenciosamente, como se eu tivesse algo a esconder? Não, eu queria que eles sentissem ao menos uma fração da humilhação que eu senti. Queria que todos soubessem exatamente que tipo de pessoas eles eram. Analisei cuidadosamente o círculo social que compartilhávamos. Quem merecia saber a verdade? Quem ficaria ao meu lado? Quem já sabia e havia escolhido o silêncio? Esse mapeamento foi crucial para planejar a festa. Comecei com pequenas ações. Transferi gradualmente minhas economias para uma conta separada. Consultei discretamente um advogado especializado em divórcios, preparando toda a documentação necessária com antecedência. Vendi minhas ações da empresa que tínhamos juntos para um investidor que Fábio não suportava. Pequena provocação adicional que me deu certa satisfação. A ideia de usar o aniversário dele como palco para a revelação veio naturalmente. Fábio sempre gostou de ser o centro das atenções. Sempre adorou comemorações em sua homenagem. Que momento mais perfeito para expor sua traição do que durante uma celebração onde todos os olhos já estariam voltados para ele. A escolha do restaurante Sabor Mineiro também foi deliberada. Aquele lugar carregava o simbolismo do início do nosso relacionamento. Era onde tudo havia começado. Parecia poeticamente justo que fosse também onde tudo terminaria. Uma semana antes da festa, visitei o restaurante sozinha. Conversei com o gerente, um senhor discreto chamado Joaquim, explicando que queria fazer uma surpresa especial para meu marido. Não entrei em detalhes sobre a natureza exata dessa surpresa. Apenas mencionei que precisaria de um projetor, uma tela e um sistema de som de boa qualidade. Paguei um extra generoso para garantir sua cooperação sem muitas perguntas. Testei o equipamento pessoalmente, certificando-me de que as imagens ficariam nítidas, que o áudio seria audível em todo o salão. Planejei a iluminação. Queria que as luzes diminuíssem gradualmente durante minha fala, com apenas um foco sobre mim no momento da revelação. Detalhes teatrais, talvez, mas necessários para o impacto que eu desejava. A lista de convidados foi elaborada com precisão cirúrgica. Incluí todos os amigos em comum, colegas de trabalho de ambos, familiares próximos. Fiz questão de convidar especialmente as pessoas que sabiam da traição e haviam escolhido não me contar. Queria que testemunhassem as consequências de seu silêncio cúmplice. Roberta, obviamente, recebeu um convite especial. Liguei para ela pessoalmente, usando minha melhor voz de esposa dedicada. Quero fazer algo realmente especial para o Fábio este ano. Você é minha melhor amiga? Preciso da sua ajuda para organizar tudo. Ela aceitou prontamente, sua voz transbordando falsa animação. Claro, amiga. Sabe que pode contar comigo para qualquer coisa. A ironia daquela frase me fez sorrir amargamente. Sim, eu certamente contaria com ela para tornar aquela noite inesquecível. Nas semanas que antecederam a festa, mantive uma fachada impecável. Continuei sendo a esposa atenciosa, a amiga confiável. Sorri durante jantares, fiz planos para o futuro, comportei-me como se nada estivesse errado. Essa talvez tenha sido a parte mais difícil, fingir normalidade, enquanto por dentro estava consumida pelo fogo gelado da raiva contida. 3 dias antes da festa, recebi a confirmação da oferta de emprego em Lisboa. Foi como se o universo conspirasse a meu favor, oferecendo-me não apenas uma saída, mas uma verdadeira oportunidade de recomeço. Aceitei imediatamente. Marquei minha passagem para o dia seguinte à festa. Não haveria tempo para dúvidas, para reconsiderações. Seria um corte limpo, definitivo. Na véspera do grande dia, finalizei o vídeo que seria projetado durante a festa. Comecei com imagens felizes,
Momentos do nosso casamento, viagens, comemorações. Queria criar um contraste brutal entre a fachada de felicidade e a realidade sórdida que revelaria em seguida. Editei cuidadosamente as provas que havia coletado. Selecionei as fotos mais inequívocas, as mensagens mais incriminadoras, as gravações mais dolorosas. Sincronizei tudo com uma música que tinha um significado especial para nós. A mesma que tocou em nosso primeiro encontro, naquele mesmo restaurante. Outra camada de ironia que não passou despercebida por quem nos conhecia bem. Na manhã do aniversário de Fábio, acordei surpreendentemente calma. A tempestade de emoções dos últimos meses havia se transformado numa tranquilidade gélida. Estava pronta. Preparei seu café da manhã favorito. Dei-lhe o relógio caro que havia comprado semanas antes. Para marcar este momento, disse, apreciando silenciosamente o duplo sentido daquelas palavras. Ele não percebeu nada de estranho em meu comportamento, tão absorto em sua própria narrativa que era incapaz de notar as mudanças sutis na minha. À tarde, preparei-me com um cuidado especial. Escolhi o vestido vermelho que Fábio sempre disse não combinar comigo. Uma pequena rebelião simbólica. Cortei o cabelo na semana anterior, adotando um estilo mais curto, mais ousado. Até minha maquiagem estava diferente, mais intensa, mais dramática. Estava me despedindo não apenas de Fábio e Roberta, mas também da versão de mim mesma que havia permitido ser enganada por tanto tempo. Cheguei ao restaurante 2 horas antes dos convidados. Supervisionei pessoalmente cada detalhe. A disposição das mesas, a decoração, propositalmente excessiva, como Fábio gostava, o posicionamento do projetor. Testei o equipamento uma última vez, assegurando-me de que tudo funcionaria perfeitamente. Os convidados começaram a chegar por volta das 7 da noite. Recebi cada um com sorrisos e abraços, representando impecavelmente meu papel de esposa dedicada. Roberta chegou cedo, como havia prometido, para ajudar nos últimos preparativos. Observei-a circular pelo salão, ajeitando arranjos de flores, verificando as taças, completamente alheia ao que estava por vir. Quando Fábio finalmente chegou e todos gritaram surpresa, seu rosto se iluminou com uma alegria genuína. Por um brevíssimo instante, senti uma pontada de dúvida. Este homem, que parecia tão feliz por estar cercado de amigos e familiares, que me abraçava com aparente afeto, seria realmente capaz da traição que eu havia documentado tão meticulosamente? Mas então, vi o olhar que ele e Roberta trocaram por cima do ombro dos convidados. Um olhar rápido, quase imperceptível, mas carregado de cumplicidade íntima. E minha determinação retornou com força total. As primeiras 2 horas da festa transcorreram exatamente como planejado. Servimos coquetéis, depois o jantar. Houve brindes, conversas animadas, risadas. Fábio estava em seu elemento, circulando entre os convidados, recebendo parabéns, contando histórias exageradas sobre suas conquistas profissionais. Roberta mantinha distância calculada, interagindo com ele apenas quando outros estavam presentes, sempre brevemente, sempre com cuidado estudado. Observei tudo com um desapego quase clínico, como se estivesse assistindo a uma peça de teatro onde, coincidentemente, os atores principais se pareciam com meu marido e minha melhor amiga. Esta dissociação foi meu mecanismo de defesa, permitindo-me funcionar naquele ambiente sem desmoronar, sob o peso da traição que me cercava. Finalmente, chegou o momento que havia planejado por semanas. Pedi a atenção de todos, posicionando-me estrategicamente próxima à tela, onde seria feita a projeção. O garçom diminuiu as luzes conforme combinado, deixando apenas um foco suave sobre mim. Quero agradecer a presença de todos vocês nesta noite especial. Comecei, sentindo uma calma surpreendente tomar conta de mim. Estamos aqui para celebrar não apenas o aniversário de Fábio, mas também uma década de casamento. Fiz uma pausa, observando os rostos sorridentes ao redor. Rostos que em breve se transformariam em máscaras de choque e desconforto. Muitos de vocês acompanharam nossa história desde o início. Estavam aqui, neste mesmo restaurante, quando tudo começou. Outros se juntaram à nossa vida ao longo do caminho, tornando-se parte importante da nossa história. Olhei diretamente para Roberta ao dizer isso,
sustentando seu olhar por um segundo a mais que o necessário. Vi um lampejo de nervosismo cruzar seu rosto, rapidamente mascarado por um sorriso forçado. Como alguns sabem, sou designer gráfica. Trabalho com imagens, com histórias visuais, e hoje preparei algo especial para mostrar a jornada que percorremos. Fiz o sinal combinado, e as primeiras imagens apareceram na tela. Fotos nossas na faculdade, no casamento, em viagens. Deixei que essas imagens permanecessem por alguns minutos, construindo a falsa sensação de uma celebração nostálgica normal. Vi o sorriso relaxado de Fábio, o alívio quase imperceptível nos ombros de Roberta. E então veio a virada. A vida é feita de momentos, não é mesmo? Momentos que escolhemos registrar, momentos que preferimos esquecer, momentos de alegria, momentos de decepção. A próxima imagem que apareceu na tela foi como um soco coletivo no estômago dos presentes. Fábio e Roberta entrando juntos no hotel em Pinheiros, de mãos dadas, trocando um beijo apaixonado. O silêncio que se seguiu foi absoluto, quase palpável. Vi o rosto de Fábio perder a cor. Vi Roberta agarrar-se à borda da mesa como se precisasse de apoio físico para não cair. A vida também é feita de escolhas, continuei. Minha voz agora diferente, mais fria. Escolhas como trair sua esposa com sua melhor amiga por 8 meses. As imagens continuaram surgindo na tela, cada uma mais devastadora que a anterior. Capturas de tela de mensagens íntimas, fotos deles em restaurantes, em parques, saindo juntos do apartamento em Moema. Transcrições de conversas onde riam de minha ingenuidade, onde planejavam encontros enquanto eu estava ocupada ou viajando. Escolhas como mentir, dia após dia, olhando nos olhos de alguém que confia em você. Mostrei uma foto de Fábio me beijando na testa, antes de sair para trabalhar até tarde. Seguida imediatamente por outra dele entrando no prédio de Roberta, menos de 1 hora depois. Escolhas como rir pelas costas de quem te ama. A tela exibiu então a transcrição de uma conversa particularmente dolorosa, onde Roberta dizia: "Ela é tão cega que nunca vai descobrir. Às vezes sinto pena." E a resposta de Fábio: "Luísa sempre viveu num mundo de fantasia. É mais fácil para ela não ver o que está bem na frente dos olhos." O restaurante estava mergulhado num silêncio sepulcral. Alguns convidados olhavam fixamente para a tela, outros desviavam o olhar constrangidos. Vi Mateus, meu irmão, com os punhos cerrados, sendo contido discretamente por sua esposa. Vi Patrícia, irmã de Fábio, cochichando furiosamente com o marido. Vi Daniel, o colega de trabalho que encobria os encontros, estudando intensamente o fundo de sua taça de vinho. A apresentação durou exatos 7 minutos. 7 minutos que pareceram uma eternidade para os presentes, especialmente para Fábio e Roberta. Quando a última imagem desapareceu, deixando a tela em branco, o silêncio continuou. Ninguém sabia como reagir, o que dizer, para onde olhar. Como podem ver, quebrei finalmente o silêncio. O verdadeiro presente de aniversário hoje não é uma festa, é a verdade, algo que tem sido escasso em nossa casa ultimamente. Caminhei até minha bolsa e retirei os envelopes que havia preparado. O primeiro, contendo os papéis do divórcio, coloquei calmamente na frente de Fábio. Aqui estão os papéis do divórcio, já assinados pelo meu advogado. Coloquei o segundo envelope ao lado do primeiro. E aqui está a comprovação de que vendi minhas ações da nossa empresa ontem. Acredito que o valor depositado na minha conta seja justo, considerando as circunstâncias. Fábio olhava para os envelopes como se fossem objetos alienígenas. Sua boca abriu e fechou várias vezes, mas nenhum som saiu. Finalmente conseguiu articular. "Luísa, podemos conversar sobre isso em particular? Por favor, conversar em particular?" Repeti, com um riso seco que não continha humor algum. "Como vocês conversavam sobre mim pelas minhas costas?" "Não, Fábio. Acabou o tempo das conversas privadas, dos segredos, das mentiras." Virei-me então para Roberta, que parecia estar tentando se fundir com a cadeira, tornar-se invisível. Caminhei até ela, sentindo todos os olhares me seguindo. "Para você, minha querida amiga, também tem um presente." Coloquei na frente dela a pasta contendo cópias de e-mails e documentos comprometedores sobre seu trabalho.
informações que ela mesma havia me confidenciado ao longo dos anos, revelando práticas questionáveis no escritório de advocacia, onde almejava se tornar sócia. Cópias dessas informações serão enviadas para seus superiores amanhã de manhã, informei calmamente. Considere isso uma pequena lembrança dos 10 anos de amizade que jogou no lixo. Roberta finalmente encontrou sua voz, embora fraca e trêmula. Luísa, não é o que parece. Nós íamos contar para você. Estávamos esperando o momento certo. O momento certo? Interrompi, incapaz de conter o sarcasmo. Como quando você me abraçou no meu aniversário, há 3 semanas, dizendo que eu era como uma irmã para você. Ou quando chorou no meu ombro porque estava se sentindo sozinha enquanto dormia com meu marido. Voltei para o centro da sala, sentindo uma onda de alívio me invadir. A parte mais difícil havia passado. O segredo estava exposto, a verdade revelada. Não havia mais nada a esconder. Para finalizar esta noite memorável, anunciei: tenho um último anúncio a fazer. Mostrei a carta de aceite do estúdio de design em Lisboa e minha passagem de avião. Fui contratada pelo Estúdio Visão em Lisboa. Para quem não sabe, é um dos mais prestigiados estúdios de design da Europa. Olhei diretamente para Fábio. O mesmo que te recusou há 3 anos, lembra? Vi a dor adicional em seus olhos ao ouvir isso. Aquela recusa profissional havia sido um golpe duro em seu ego. Algo que ele havia demorado meses para superar. Parto amanhã de manhã. Esta é a última vez que vocês me verão. Agradeci a presença de todos, informei que o jantar estava pago e caminhei em direção à saída com Matheus ao meu lado. Não olhei para trás, não precisava ver o caos que deixava. Tinha feito o que vim fazer. No carro, finalmente permiti que as lágrimas viessem. Não de tristeza, mas de alívio, de libertação. O peso de semanas de investigação, planejamento e fingimento finalmente se dissipava. Você está bem? Matheus perguntou preocupado. Não, respondi honestamente, mas vou ficar. E era verdade. Naquela noite, deitada na cama de hóspedes do apartamento de Matheus, senti uma estranha paz. O que havia feito foi extremo. Sim, vingativo? Certamente, mas também necessário. Não apenas para expor a verdade aos outros, mas principalmente para mim mesma. Para provar que não era a tola e ingênua que eles pensavam que eu era, que podia ser tão calculista, tão fria quanto eles haviam sido comigo. Na manhã seguinte, antes de embarcar para Lisboa, deletei todas as fotos de Fábio e Roberta do meu celular. Era hora de olhar para frente, de deixar o passado e as pessoas que faziam parte dele para trás. O futuro era incerto, mas pela primeira vez em muito tempo, era um futuro que eu controlava. Um futuro que eu havia escolhido, não um que me foi imposto pela traição de outras pessoas. E isso, mais do que qualquer vingança, era a verdadeira vitória. Os primeiros dias em Lisboa foram uma mistura de deslumbramento e desorientação. A cidade, com suas ruas de paralelepípedos, os bondes amarelos, os prédios históricos cobertos de azulejos coloridos, tudo parecia saído de um sonho, um mundo completamente diferente da realidade que havia deixado para trás em São Paulo. Aluguei um pequeno apartamento no bairro da Graça, com uma vista parcial do Rio Tejo. Era menor que o apartamento que dividia com Fábio, mas tinha um charme próprio, uma autenticidade que combinava com o meu desejo de começar do zero. Nas primeiras noites, dormi com as janelas abertas, deixando o som distante da cidade e a brisa suave me embalarem. Uma sensação de liberdade que não experimentava há muito tempo. O trabalho no Estúdio Visão começou 1 semana após minha chegada. Fui recebida por uma equipe jovem e internacional, pessoas que não conheciam meu passado, que não me olhavam com pena ou curiosidade. Para eles, eu era apenas Luísa, a designer brasileira com um portfólio impressionante. Não a esposa traída, não a amiga enganada, apenas uma profissional competente começando um novo capítulo. Mergulhei no trabalho como quem mergulha em águas profundas para escapar de um incêndio. Chegava cedo, saía tarde. Aceitava todos os projetos que me ofereciam, por mais desafiadores que fossem. O trabalho se tornou meu refúgio, o lugar onde minha mente estava ocupada demais para reviver os eventos que me trouxeram até ali. Nas primeiras semanas, recebi diversas mensagens de pessoas que estavam na festa.
Amigos comuns expressando solidariedade, familiares preocupados com meu bem-estar, colegas de trabalho compartilhando indignação. Respondi educadamente a todos, mas sem entrar em detalhes, sem alimentar o drama que havia deixado para trás. Fábio tentou contato várias vezes. No início, suas mensagens eram súplicas desesperadas por perdão, promessas de mudança, declarações de arrependimento. Com o passar do tempo, o tom mudou para acusações. Eu havia sido cruel demais, tinha arruinado sua reputação profissional, destruído sua relação com a família. Eventualmente, as mensagens pararam. Soube por Mateus que ele havia assinado os papéis do divórcio sem contestação. Roberta foi mais persistente. Enviava e-mails longos, detalhando como o caso havia começado, como nunca pretendeu me machucar, como se odiava pelo que tinha feito. Dizia que havia perdido não apenas o emprego, os documentos que enviei para seus superiores tiveram exatamente o efeito esperado, mas também o respeito dos colegas, o apoio da família, a confiança dos amigos. Em sua última mensagem escreveu: "Você conseguiu, Luísa. Sua vingança foi completa. Espero que isso traga a paz que você merece." Não respondi. Não porque sentisse satisfação em seu sofrimento, mas porque não havia mais nada a dizer. O capítulo estava encerrado. Cerca de 3 meses após minha chegada a Lisboa, recebi uma mensagem inesperada de Daniel, o ex-colega de Fábio que havia me ajudado a reunir algumas das provas da traição. Estava de passagem por Portugal e perguntava se poderíamos nos encontrar para um café. Hesitei inicialmente. Não queria reabrir feridas recém-cicatrizadas, mas algo me dizia que este encontro poderia trazer um tipo diferente de encerramento. Marcamos em uma cafeteria próxima ao Chiado, uma área movimentada e turística onde me sentia segura. Daniel chegou pontualmente, parecendo nervoso e um pouco deslocado. Conversamos sobre amenidades no início, o clima de Lisboa, meu trabalho no estúdio, suas viagens pela Europa. Finalmente, ele chegou ao verdadeiro motivo do encontro. "Queria te pedir desculpas pessoalmente", disse olhando para a xícara de café em vez de para mim. "Eu sabia do caso há meses. Deveria ter te contado. Por que não contou?" Perguntei sem hostilidade, apenas genuinamente curiosa. Ele suspirou profundamente. "No início achei que não era da minha conta. Depois convenci-me de que seria pior para você saber. Mas a verdade." Finalmente ergueu os olhos para me encarar. Tinha medo de perder a amizade de Fábio. Ele era meu único amigo de verdade no escritório. E fui covarde. Sua honestidade me surpreendeu. Não esperava uma admissão tão direta de fraqueza. "O que aconteceu com ele depois daquela noite?" Perguntei, percebendo que parte de mim ainda se importava. Ainda queria saber. Foi afastado de 2 projetos importantes. Clientes que não queriam trabalhar com alguém cuja vida pessoal havia se tornado um escândalo. "Está bebendo demais, faltando reuniões." Daniel fez uma pausa. "E Roberta?" "Bem, eles continuaram juntos por algumas semanas após sua partida, mas acabou. Acho que perceberam que o que os unia era principalmente a adrenalina do proibido. Quando não havia mais segredo a manter, quando tiveram que enfrentar as consequências juntos, a paixão se dissipou rapidamente. Assente lentamente, absorvendo as informações. Não senti alegria com o sofrimento deles, mas também não senti pena. Era como ouvir sobre personagens de um livro que havia terminado de ler há muito tempo. Interessante, mas distante. "E você, Luísa? Está feliz aqui?" A pergunta de Daniel me pegou de surpresa. Refleti por um momento. "Estou em paz", respondi honestamente. "Feliz? Ainda não, mas estou construindo algo novo. Algo que é completamente meu. E isso traz uma satisfação que não conhecia antes." Depois daquele encontro com Daniel, algo mudou em mim. Como se o último fio que me conectava ao passado tivesse sido finalmente cortado. Comecei a explorar Lisboa não apenas como refúgio, mas como meu novo lar. Fiz amizades no trabalho, principalmente com Sofia, uma designer portuguesa de minha idade, que se tornou minha guia não oficial pela cidade. Comecei a aprender o idioma, a frequentar cafés locais, a descobrir cantos da cidade que os turistas raramente viam. 6 meses após minha chegada, recebi uma promoção no estúdio. Meu trabalho havia impressionado os diretores,
e fui convidada a liderar uma nova divisão focada em clientes internacionais. Era uma responsabilidade maior, um salário melhor e uma confirmação de que minha decisão de recomeçar havia sido acertada. Nessa mesma época, conheci Miguel, um arquiteto português que colaborava com o estúdio em um projeto de revitalização urbana. Era um homem gentil, inteligente, com um senso de humor sutil que me fazia sorrir, mesmo nos dias mais difíceis. Começamos como colegas, depois amigos, compartilhando almoços e conversas sobre design, arquitetura, a história de Lisboa. Não havia pressão, não havia expectativas. Apenas uma conexão genuína que crescia naturalmente. Nossa primeira saída não profissional foi para um pequeno concerto de fado em Alfama. Sentados em uma casa de fado tradicional, bebendo vinho verde, ouvindo aquelas melodias melancólicas que falavam de saudade e destino, senti algo despertar dentro de mim. Não era paixão avassaladora, não era desejo urgente, era algo mais suave, mais maduro, uma apreciação pela companhia de alguém que me respeitava, que me via como realmente era. Naquela noite, caminhando pelas ruas estreitas de Alfama, Miguel pegou minha mão casualmente. Um gesto simples, sem pressão. Não retirei minha mão. Pela primeira vez desde a traição, permiti-me a possibilidade de confiança. Tem algo que preciso te contar, disse a ele algumas semanas depois, quando já estava claro que nosso relacionamento estava evoluindo para algo mais sério. Estávamos em seu apartamento em Belém, cozinhando juntos, outra primeira vez para mim, que nunca havia compartilhado tarefas domésticas com Fábio. Parece sério, ele comentou, colocando a faca de lado para me dar total atenção. Contei tudo a ele. Não a versão resumida e editada que havia compartilhado com colegas de trabalho, mas a história completa. A descoberta da traição, as semanas de investigação, o plano meticuloso de vingança, a exposição pública. Não omiti nada, não suavizei minhas ações. Queria que ele soubesse exatamente quem eu era, do que era capaz. Quando terminei, Miguel ficou em silêncio por um longo momento. Preparei-me para o julgamento, para o afastamento que certamente viria. Afinal, havia mostrado meu lado mais sombrio, mais calculista. Obrigado por confiar em mim o suficiente para compartilhar isso, ele disse finalmente. Deve ter sido insuportavelmente doloroso. Não havia condenação em sua voz, apenas compreensão. Não aprovação da vingança em si, mas empatia pela dor que a motivou. Não tenho orgulho de como reagi, admiti, mas também não me arrependo. Não cabe a mim julgar como você lidou com sua dor. Ele respondeu simplesmente. Só espero fazer parte de um capítulo mais feliz da sua história. Naquele momento algo cristalizou dentro de mim, a percepção de que a verdadeira vingança não estava na humilhação pública que infligia a Fábio e Roberta. A verdadeira vingança estava aqui, nesta nova vida que havia construído, nesta pessoa mais forte e mais sábia em que havia me transformado, nesta capacidade recém-descoberta de confiar novamente, de arriscar novamente, de amar novamente. 1 ano após minha chegada a Lisboa, voltei ao Brasil pela primeira vez. Foi uma visita breve, principalmente para resolver questões pendentes do divórcio e ver minha família. Mateus me recebeu no aeroporto, comentando como eu parecia diferente, mais leve, foram suas palavras exatas. São Paulo parecia simultaneamente familiar e estranha, como um sonho meio esquecido. Passei pela Avenida Paulista, pelo Parque Ibirapuera, por lugares que antes faziam parte do meu cotidiano. Não senti nostalgia, apenas uma curiosa sensação de distanciamento, como quem folheia um álbum de fotos antigo. Não procurei Fábio nem Roberta. Não por rancor ou medo, mas porque realmente não havia mais nada a dizer. Soube, através de conhecidos comuns, que ele havia se mudado para o Rio de Janeiro, aceitando uma posição inferior em outra empresa. Roberta havia deixado a advocacia completamente, trabalhando agora com vendas imobiliárias. Suas vidas haviam seguido caminhos diferentes, assim como a minha. Na noite antes de retornar a Lisboa, jantei com Mateus e sua esposa em um restaurante no centro. Eles estavam tentando ter um bebê, conversamos sobre nomes, sobre planos para o futuro. Em determinado momento, Mateus perguntou se eu voltaria a morar no Brasil algum dia. Não sei, respondi honestamente.
Lisboa se tornou meu lar de uma forma que não esperava. Mas a vida é imprevisível, não é mesmo? 1 ano atrás, nunca imaginaria estar onde estou hoje. Voltei para Portugal com uma sensação de encerramento. O Brasil seria sempre parte de mim, mas não definia mais meu futuro. Minha vida estava em Lisboa agora, com meu trabalho no estúdio, com os amigos que havia feito, com Miguel, com quem já discutia a possibilidade de morarmos juntos. 2 anos após aquela fatídica noite no restaurante Sabor Mineiro, recebi um e-mail inesperado. Era de Roberta. Diferente de suas mensagens anteriores, não havia justificativas ou pedidos de perdão. Apenas um parágrafo curto. Luísa, não espero uma resposta e entenderei se você apagar este e-mail sem ler. Só queria que soubesse que sua vingança acabou sendo a melhor coisa que poderia ter acontecido comigo. Embora tenha demorado para perceber isso. Fui forçada a encarar quem eu realmente era. E não gostei do que vi. Estou trabalhando para me tornar alguém melhor. Alguém que não trairia uma amizade como a que tínhamos. Espero que você tenha encontrado paz. Sinceramente, Roberta. Li o e-mail várias vezes. Não senti raiva nem satisfação. Apenas uma estranha serenidade. Não respondi, mas também não apaguei a mensagem. Era um lembrete de quão longe eu havia chegado, de quanto havia crescido. Naquela noite, sentada na varanda do apartamento que agora compartilhava com Miguel, observando as luzes de Lisboa refletidas no Tejo, refleti sobre a jornada dos últimos anos. A descoberta da traição havia sido o fim de um capítulo da minha vida, mas também o início de outro. Um capítulo que eu estava escrevendo nos meus próprios termos. A vingança que planejei com tanto cuidado havia trazido um tipo de justiça poética, sim. Fábio e Roberta perderam status profissional, respeito social, a confiança das pessoas ao seu redor, exatamente o que haviam arriscado quando decidiram me trair. Mas a verdadeira vingança, a mais doce e mais completa, foi a transformação que ocorreu dentro de mim. Não era mais a mulher ingênua que confiava cegamente. Nem era a mulher ferida consumida pelo desejo de retaliação. Era uma versão mais forte, mais sábia, mais compassiva de mim mesma. Alguém que havia enfrentado a pior traição possível e emergido não apenas sobrevivente, mas vitoriosa. Miguel juntou-se a mim na varanda, trazendo 2 taças de vinho. No que está pensando? Perguntou, sentando-se ao meu lado. No caminho que me trouxe até aqui, respondi, aceitando a taça que ele oferecia. Nas escolhas que fizemos, nas consequências dessas escolhas. Arrependimentos? Pensei por um momento. Não, respondi finalmente. Nenhum. Brindamos em silêncio, observando a cidade que havia se tornado meu refúgio, meu recomeço, meu lar. A dor da traição nunca desapareceria completamente. Seria sempre uma cicatriz em minha história. Mas cicatrizes também são marcas de cura, de sobrevivência. A mensagem que enviaria para meu eu do passado, para aquela mulher chocada na cafeteria Aroma da Serra, seria simples. Isso vai doer mais do que você imagina possível. Vai transformá-la de maneiras que você não consegue prever. Mas você vai sobreviver, vai reconstruir, vai redescobrir a alegria, a confiança, o amor. E um dia, olhará para trás e perceberá que a traição não definiu sua história. Apenas redirecionou seu caminho para um destino melhor do que poderia ter imaginado. A vingança estava completa. Não porque Fábio e Roberta haviam sofrido, mas porque eu havia prosperado. Porque havia transformado a pior experiência da minha vida no catalisador para a melhor versão de mim mesma. E isso percebi enquanto brindava sob o céu estrelado de Lisboa. Era a vitória mais doce de todas. Quando olho para trás e revivo toda essa história que acabei de compartilhar com vocês, percebo que a vida tem maneiras surpreendentes de nos redirecionar para caminhos que jamais imaginaríamos trilhar. O que começou com uma simples mensagem no celular do meu marido, "Te vejo às 8 horas na cafeteria, meu amor", acabou transformando completamente minha existência. Minha história não é apenas sobre traição. É sobre redescoberta, sobre renascimento. É sobre como, às vezes, precisamos passar pelas tempestades mais violentas para encontrar a versão mais forte de nós mesmos. Quando descobri que Fábio e Roberta
As 2 pessoas em quem mais confiava estavam me traindo há 8 meses. Algo dentro de mim morreu. A Luísa ingênua, que acreditava cegamente nas pessoas, que colocava os outros à frente de si mesma, que tolerava pequenas deslealdades em nome do amor e da amizade. Essa Luísa desapareceu na cafeteria Aroma da Serra. Em seu lugar, nasceu uma mulher que não aceitaria ser diminuída, que não se conformaria com migalhas de respeito, que não permitiria que sua dignidade fosse pisoteada. Uma mulher que planejou meticulosamente sua vingança, não por pura malícia, mas como um ato de justiça pessoal, uma declaração de valor próprio. A festa de aniversário que organizei para Fábio, transformada em palco para a exposição pública da traição, foi apenas o início da minha libertação. O verdadeiro recomeço veio com Lisboa, uma cidade nova, um trabalho novo, relacionamentos novos. Pessoas que me conheceram por meus talentos e qualidades, não como a esposa traída ou a amiga enganada. A vingança que planejei teve consequências graves para Fábio e Roberta. Ele perdeu projetos importantes, respeito profissional, acabou aceitando um cargo inferior em outra cidade. Ela perdeu o emprego que tanto almejava. Precisou mudar de carreira completamente. Mas a verdadeira vingança, a mais significativa, não foi o que tirei deles. Foi o que construí para mim mesma. Uma carreira próspera em um dos estúdios mais prestigiados da Europa. Um relacionamento baseado em honestidade e respeito mútuo com Miguel. Uma nova comunidade de amigos que me valorizam pelo que sou. Uma versão de mim mesma mais forte, mais sábia, mais compassiva. Sim, mais compassiva, porque compreender a dor nos torna mais sensíveis à dor dos outros. Quando recebi aquele último e-mail de Roberta, dizendo que minha vingança acabou sendo a melhor coisa que poderia ter acontecido com ela, pois a forçou a encarar quem realmente era, percebi uma verdade profunda. Às vezes, as pessoas precisam perder tudo para finalmente enxergar o que importa. Não respondi ao e-mail, mas guardei-o como um lembrete de que o crescimento pode vir dos lugares mais inesperados, até mesmo da dor que causamos ou da dor que nos causam. Minha história não é um manual de como lidar com traições. Cada pessoa reage à dor de maneira diferente, cada situação tem suas particularidades. O que funcionou para mim, o corte drástico, o recomeço em outro país, a exposição pública, pode não ser o caminho para todos, mas há lições universais aqui que gostaria de compartilhar. Primeiro, confie em sua intuição. Parte de mim já sabia que algo estava errado muito antes de ver aquela mensagem no celular de Fábio. Ignorei os sinais, desculpei comportamentos suspeitos, porque era mais confortável do que enfrentar a verdade. Não cometam esse erro. Segundo, saibam seu valor. Quando descobri a traição, poderia ter implorado para Fábio ficar, poderia ter perdoado Roberta, poderia ter me conformado com migalhas de amor e respeito. Mas escolhi acreditar que merecia mais, e estava certa. Terceiro, entendam que a verdadeira cura vem de dentro. Minha vingança trouxe uma satisfação momentânea, mas a verdadeira paz veio quando aprendi a me libertar do passado, quando redescobri minha capacidade de confiar, de amar, de viver plenamente. E por último, lembrem-se sempre, não são as circunstâncias que definem quem somos, mas como respondemos a elas. A traição poderia ter me transformado em uma pessoa amarga, cínica, incapaz de confiar novamente. Em vez disso, escolhi usá-la como catalisador para me tornar uma versão melhor de mim mesma. Hoje, 2 anos depois daquela noite no restaurante Sabor Mineiro, olho para o céu de Lisboa pela janela do apartamento que divido com Miguel e sinto uma profunda gratidão. Gratidão pela dor que me forçou a crescer, pelas pessoas que entraram em minha vida após o caos, pelas oportunidades que surgiram quando tive coragem de recomeçar. Minha história não termina aqui. Continuo escrevendo novos capítulos a cada dia. E vocês, que me acompanharam nesta jornada de descoberta, traição e renascimento, espero que levem consigo não apenas o choque da revelação ou a satisfação da vingança, mas principalmente a certeza de que sempre, sempre é possível reconstruir, recomeçar, renascer das próprias cinzas. Se esta história tocou você de alguma forma,
peço que se inscreva no canal Vingança do Dia. Temos muitas outras histórias reais, comoventes e surpreendentes para compartilhar. Histórias de pessoas comuns que, como eu, enfrentaram traições, mentiras, deslealdades e encontraram maneiras extraordinárias de recuperar sua dignidade, seu poder, sua voz. Deixe seu comentário abaixo. Conte-me o que você faria no meu lugar. Teria confrontado Fábio e Roberta na cafeteria? Teria planejado uma vingança diferente? Ou teria simplesmente seguido em frente sem olhar para trás? Seus comentários são importantes para mim, me ajudam a entender como minha história ressoa com outras pessoas, como podemos aprender uns com os outros. E não se esqueça de deixar seu like. Pode parecer um gesto pequeno, mas significa muito para nós. Mostra que estamos tocando vidas, que nossas histórias importam, que há valor no que compartilhamos aqui. Também gostaria de pedir que considerem nos apoiar através do Valeu Demais, nossa forma de receber doações para manter o canal funcionando e crescendo. Produzir esses vídeos exige tempo, pesquisa, edição cuidadosa. São histórias reais que precisam ser contadas com sensibilidade e respeito. Seu apoio financeiro, mesmo que pequeno, nos ajuda a trazer mais conteúdo diariamente, a melhorar a qualidade de nossas produções, a alcançar mais pessoas que podem se beneficiar dessas narrativas. Na próxima semana, teremos uma nova história que prometo vai deixar vocês de queixo caído. É sobre uma mulher que descobriu que o marido tinha uma segunda família completa em outra cidade. E a forma como ela lidou com isso vai surpreender todos vocês. Enquanto isso, não deixem de assistir a outros vídeos do canal. Temos histórias de todos os tipos, algumas com finais felizes, outras com reviravoltas inesperadas, todas profundamente humanas, todas repletas de lições valiosas. Obrigada por me acompanharem até aqui, por ouvirem minha história com abertura e sem julgamentos. Cada visualização, cada comentário, cada inscrição no canal é uma forma de dizer que o que vivemos importa, que nossas experiências têm valor, que nossas vozes merecem ser ouvidas. Até o próximo vídeo do Vingança do Dia. E lembrem-se, às vezes a melhor vingança não é o que tiramos dos outros, mas o que construímos para nós mesmos.